Ele merece. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Não é o último culto do ano que eu não vou perguntar, né? Como é que está o seu coração nessa noite? Glória a Deus. 2022 se findando hoje. Glória a Deus. Muitas conquistas. Não sei se você parou para observar quantas conquistas você teve esse ano. É impressionante o que Deus ele fez e Ele está fazendo em nós e através de nós ao longo desses anos. Se parar para observar quantas pessoas tiveram tempos turbulentos, nós tivemos tempos turbulentos, tempos de guerra. Deus abençoe, obrigado. Mas o Senhor, Ele sempre foi honrado, amém? Mas também nós tivemos tempos ruins, também tivemos nossas adversidades, também tivemos nossas circunstâncias ruins. Em 2023 você tem que entender que é preciso você abandonar algumas coisas, deixar algumas coisas para trás. E as pessoas, na verdade, elas têm dificuldade em abandonar a dor. As pessoas, na verdade, elas têm dificuldade de abandonar as ofensas, as rejeições. E elas carregam consigo essas dores porque, de alguma maneira, deixa ela ali, tendo motivos para não avançar, tendo motivos para não continuar, tendo motivos para não dar a devida resposta. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Êxodo. Glória a Deus. Capítulo 16. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Vê alguém feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. Êxodo 16, verso 19 e 20. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, fala glória a Deus. Diz assim: então Moisés orientou-lhes: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, esse alimento amanhã após amanhã. Cada um pegava quanto podia comer. E quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Amém? Estava essa semana pensando sobre o que iria ser liberado nesse último culto do ano. E Deus falou sobre pessoas guardarem momentos ruins com ela. Aqui no texto está sendo bem claro que era uma provisão, o que eles estavam passando era algo de Deus para um tempo preciso. Mas eu falo nessa noite sobre você guardar experiências ruins e não deixar Deus gerar o propósito verdadeiro dentro de vocês. Eu não quero ficar pregando enquanto vocês estão de pé, então vamos orar mais uma vez. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Ele está aqui nessa noite. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Quantas vezes você chamou o nome de Jesus esse ano? Quantas vezes você gritou por Deus esse ano? Foram muitas, foram diversas, né? E mais um dia nós estamos aqui para poder chamá-lo. Então chama Ele, chama Ele.
Eu cheguei aqui bem antes de alguns de vocês. Enquanto nós estávamos aqui arrumando, colocando as coisas, eu senti a presença dele tão gostosa aqui nesse ambiente. Presbítero Felipe, subiu? Glória a Deus, não, pode segurar lá. Rose, então ajuda nós aqui, Rose, por favor. Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Sinta-se abraçado por Ele. Sinta-se abraçado por Ele nesse ambiente. Deixa Ele te tocar. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como é que é. Respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como a que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Senhor meu Deus, nós queremos te entregar esses últimos minutos do ano para ti, ó Pai. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua paciência. Obrigado por o Senhor fazer presente nesses cultos. Ramachuire cantorou louca. Tão certo como é que é. Respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Fica à vontade, Espírito Santo. Venha nos abraçando nessa noite. Nos renova, Senhor. Restaura, Pai amado, pessoas, Pai, que estão desabilitadas. Restaura, Senhor, os canais de lágrimas, ó Pai. Coloca a paixão mais uma vez, Senhor. Coloca o teu fogo mais uma vez, Senhor. Nos dá amor em nossos corações, Senhor. Nós queremos ser tomados por Ti, ó Pai. Pai, que 2023, Senhor, seja de experiências extraordinárias, ó Pai. Que nós venhamos acessar o verdadeiro poder, Senhor. E que nós venhamos entender que percas foram necessárias, ó Pai. Mas que nós possamos estar estruturados na Tua palavra, na Tua vontade, no Teu poder, Senhor. Lava esse coração, lava essa alma, Senhor. Lava esse corpo, Pai amado. Transforma essa mente. Quebra as cadeias, quebra os grilhões.
Corta as correntes, ó Pai, corta as cordas, corta os laços, ó Pai. Mas que o Senhor venha ao nosso encontro, ó Pai. Meu Deus, obrigado, ó Pai. Fala tu, Senhor, não eu. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, fique à vontade. O povo estava passando um período de escravidão pesada no Egito. E Deus queria tirar aquele povo fazia bastante tempo. Porém, não tinha uma pessoa que Deus pudesse olhar para aquela pessoa e pudesse confiar o suficiente para poder entregar o poder e mais de 3 milhões de pessoas para ele cuidar. Alguém que tivesse um coração muito generoso. Alguém que entendesse da onde... Vamos lá, me ajuda aí. Está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Está aqui. Sabe, passaram-se milhares de anos e Deus ainda está procurando pessoas com o coração de Moisés. E o interessante é que toda essa vontade que ele tinha, ainda assim precisou passar pelo cuidado e a transformação espiritual. Porque quando ele chega diante da sarça ardente, que está ali representando a presença do Senhor, o fogo do Espírito, o que Deus manda ainda ele fazer é limpar o coração. No meio daquilo ali, Deus fala: peraí que eu vou começar com você, Moisés. Eu preciso limpar o teu coração. E ele coloca a mão dele perfeita. Deus manda que ele coloque a mão no coração. E ele coloca, quando ele tira a mão, está necrosada. A mão está com lepra. E Deus faz aquele processo e manda que ele coloque a mão novamente. Porque se você quer curar pessoas tocando nelas, primeiro o seu coração tem que estar curado. Não é um espetáculo que nós começamos por fora. Primeiro tem que ser de dentro para fora. Primeiro você tem que deixar ele curar. Porque tudo que nós procuramos fora, na verdade, está aqui dentro de nós. E às vezes alguém consegue colocar a mão em nós e nos curar, porque ela passou por um processo primeiro de ser restaurada. E ela tem a unção, ela tem o poder nas mãos dela. Mas isso não é algo restrito a qual Deus selecionou algumas pessoas. Isso é para todos nós, porém alguns conseguem evoluir e amadurecer a esse ponto e outros não. Eu te pergunto nessa noite, o que te impede de você amadurecer na sua alma? O que impede de você amar as pessoas? O que você tem contra as pessoas? Porque pessoas sempre vão te ferir, mas o problema não é quanto elas vão te ferir. A questão é quanto você consegue se regenerar. Quanto você consegue estar curado para poder amar o próximo. Porque aquele que foi ferido por uma pessoa e não consegue ser curado por Deus, ela não vai conseguir amar o próximo. Ela vai ser uma pessoa restrita. Ela não vai permitir que pessoas entrem em áreas da vida dela, porque um dia ela já foi machucada. E ela vai selecionar pessoas para poder dizer que essas ela pode amar. E isso se torna muito perigoso. Porque pessoas que fazem muito bem para você podem vacilar com você. E quem foi machucado um dia não permite vacilos contra ela.
E o humano ele é dado a erros. Amém? Pessoas erraram com você e você também errou com pessoas. Pessoas vão errar com você e você também vai errar com pessoas. Mas a diferença está em quanto eu consigo perdoar. As pessoas têm dificuldade, vou falar mais uma vez, em se livrar da dor. Pessoas têm dificuldade em se livrar da dor. Elas estão acostumadas a colocar máscaras de pessoas maduras para poder dizer que já está resolvido em situações e questões, mas o coração ainda está leproso. O coração ainda está cheio de marcas. O coração ainda está com feridas abertas. O que representa uma ferida aberta? A sensibilidade de você tocar naquele lugar. Pessoas que foram curadas, elas têm cicatrizes, mas elas não têm feridas. Porque a cicatriz, ela carrega marcas de alguém um dia que foi ferido, mas agora está sarado. Mas aquele que está com a ferida aberta, ele ainda está sangrando. E tudo que vai ser mexido naquela área tem que ser com muito cuidado e tem que estar limpo. Porque senão infecciona e aumenta. Isso ali pode ir gerando doenças maiores. É por isso que nesse tempo de cuidado, quando você foi machucado, você precisa ser tocado por algo limpo chamado Jesus. Porque Ele tem esse poder restaurador, Ele tem esse poder curador, Ele tem esse poder de conseguir transformar, regenerar corações, limpar os nossos olhos, que quando nós somos contaminados com a maldade, quando nós somos contaminados com a ofensa, quando nós somos contaminados com o deboche, quando nós somos contaminados com a rejeição, nós tornamos pessoas difíceis. As pessoas, eu preguei isso semana passada, as pessoas que mais ofendem foi as que foram ofendidas. As pessoas que mais ofendem foi as que foram ofendidas, porque elas se acham no direito e no dever. Ela tem argumentos bons, ela tem motivos para poder continuar sendo aquela pessoa que ela é. Eu vou te falar um negócio, quando alguém é rejeitado, quando alguém é esquecido, o ambiente não vai te ajudar. Não vai. Porque essa cura, ela não é geográfica, essa cura precisa ser interna. Essa cura, ela é interna, então a geografia não vai te ajudar. Você pode ir para outra cidade, você pode ir para outro país, para outra nação, mas você está se carregando, você está indo você está se carregando e está indo junto. Você está carregando a marca. Você está carregando as feridas junto com você. E quando chega lá, você pode até desfrutar do ambiente, mas quando você para no seu particular, só você e o seu travesseiro, você vai lembrar mais uma vez. E tudo que você queria, na verdade, é que não tivesse acontecido aquele episódio, ou talvez você nem tivesse conhecido aquela pessoa, porque aquilo está te corroendo, aquilo está te machucando. Tem alguém entendendo aqui? Deus está falando sobre cura interior, sobre cura na alma, para você conseguir entender e avançar em 2023. Deus está falando sobre você liberar perdão de verdade. Não é dizer que está resolvido, mas ainda dói quando fala. Não é criar máscaras em cima de um assunto, em cima de uma situação ou pessoas. Não é sobre maquiagens, não é sobre máscara. Vou falar mais uma vez. É sobre ser curado de verdade. Tem alguém aqui comigo? As pessoas, elas têm anseio de serem aceitas. Elas têm desejo de serem aceitas. E a rejeição, a humilhação, as ofensas, elas ferem demais. E as pessoas, para elas serem aceitas, elas estão dispostas a pagar preços absurdos, fazerem loucuras. Por que é que você vê alguém dando a vida por uma torcida organizada? Porque aquela torcida organizada o aceitou, o abraçou. Porque pessoas andam
às vezes fazendo loucura com drogas e bebidas para ela ser aceita por um grupo de pessoas. E o problema é que quando isso vai acontecendo, pessoas começam a viver máscara e criar personagens mentirosos para ser aceito em certo grupo de pessoas. Pessoas que vivem vidas de mentiras, pessoas que não conseguem revelar a sua identidade, porque elas querem ser aceitas em todos os lugares. Então ela agora começa a viver a vidas a quais elas estão ali só para ser aceitas naquele momento. Elas não estão preocupadas com o caráter ou com ajudar pessoas. Ela está preocupada em ser aceito naquele momento. Então pessoas têm necessidade de ser grandes para que elas sejam aceitas. Só que não importa quão você seja grande, ou seja financeiramente, ou seja com habilidades, sempre vai existir alguém melhor e maior que você, pronto para poder te perseguir, pronto para poder te humilhar. Sempre vai existir. Não pense que você dizendo assim, não, eu preciso passar essa fase da minha vida, encontrar, ganhar na Mega Sena, ou conseguir um emprego, ou conseguir um investimento, para eu não precisar de ninguém. Ei, sempre vai existir alguém maior que você. Sempre vai ter alguém com um ponto de vista diferente do seu, para poder discordar, para poder dizer que você ainda é pequeno, para poder dizer que existem áreas maiores ainda. Só que a nossa geração não foi preparada para esse nível de amadurecimento. Tem pessoas que vivem em um mundo onde talvez nesse mundo ela é um Deus. Talvez nesse mundo ela sente a pessoa mais especial. Mas existe um mundão tão grande aí. Existem pessoas tão bem estruturadas, existem pessoas tão talentosas. Você consegue lidar com pessoas melhor do que você? Eu falo no básico do dia a dia. Você consegue ver na sua empresa alguém melhor do que você? Você consegue ver alguém dentro da sua família melhor do que você? Você consegue enxergar alguém no seu ciclo de amizade melhor do que você? Você sempre se sente o melhor e o maior em todos os ambientes, em todas as esferas a qual você é inserido. E quando você vê alguém maior, você fala, mas se eu me dedicasse um pouquinho mais, certamente eu seria melhor do que ele. Certamente eu seria melhor do que ela. Igreja, nós precisamos entender que não é só sobre você, não é sobre você ter a melhor condição, não é sobre você ser a pessoa mais habilidosa na sua empresa, mas é sobre você ser o melhor no propósito ao qual Deus te chamou. Você pode estar gastando sua força e sua energia em coisas que Deus não te chamou para você ser. Então isso não consegue te completar. Isso não consegue de maneira alguma, de jeito algum, te preencher. De maneira alguma você consegue ser preenchido. Porque pessoas para serem aceitas, porque pessoas para conseguir viver naquele nível, naquele estágio que você está. Perdão, vamos lá. Vamos lá. Tem alguém aí comigo? Pessoas para serem aceitas, elas estão dispostas a fazer cada loucura, só que ela gasta o tempo da vida dela porque ela quer ser aceita naquela esfera. De repente Deus te chamou com um propósito específico, em um lugar. Só que você no meio do caminho você encontrou algum entretenimento, algum desejo pessoal ou profissional. Aí Deus está dizendo bem assim, olha, eu te criei para você ser um empresário em tal área do país. Só que você é uma pessoa competitiva. E você para em uma empresa e naquela empresa você quer fazer uma faculdade daquela área. Eu estou dizendo que você não tem que fazer faculdade. Amém, igreja? Todos aqui? Mas você quer fazer uma faculdade naquela área, você quer se aprimorar naquela área, não se importando com o que é que Deus te chamou de fato, mas só para você ser o maior naquele lugar. Só que enquanto você está gastando o seu tempo, sua força, suas energias no seu projeto pessoal, por competitividade, almas estão se perdendo. Pessoas estão morrendo com doenças
famílias estão se separando. E você, uma palavra sua, porque Deus escolheu o lugar e as pessoas para você conviver. Tem pessoas que eu vou gastar a minha vida tentando pregar e falar para ela sobre Jesus, ela não vai me ouvir. Mas existe uma pessoa que tem uma semente diferente para aquela pessoa que vai falar só uma palavra, e ela vai se derreter e entregar a vida dela para Jesus. Você consegue entender que tem pessoas que só vai se converter se você falar com elas? Você consegue entender que tem pessoas que só vai ser curadas quando você tocar nelas? Por aquilo que você carrega dentro de você? E talvez essa pessoa vai ser uma pessoa que você não goste. Porque às vezes você só quer que pessoas sejam salvas, aquela que está no seu ciclo de amizade, pessoas que você ame. Pessoas que você tenha convívio. Mas de repente Deus está te levando, Deus quer te levar para uma esfera totalmente diferente da esfera que você está vivendo. Você tem que entender que você precisa aprender a lidar com as rejeições. Você precisa entender que você precisa aprender a lidar com as rejeições. José só chegou aonde que ele chegou, e nós conhecemos a história, porque ele soube lidar com a rejeição dos irmãos dele. Ele soube lidar com a rejeição de Potifar. Ele soube lidar com a rejeição do copeiro. Ele soube lidar com a rejeição dos irmãos dele mais uma vez. Ele soube lidar certamente com as rejeições das pessoas que quando Faraó mandou ele liderar. Davi só chegou onde que ele chegou porque ele soube lidar com as rejeições que ele teve dentro da casa dele com os próprios irmãos. No tempo que Deus ia exaltar Davi, no dia que Deus ia levantar Davi como um grande guerreiro que Deus levantou, os irmãos dele zombaram dele, os irmãos dele debocharam dele e falou: Bessei, volta para cuidar das suas ovelhinhas. Tem alguém cuidando das suas ovelhinhas? Volta lá. Bem que você se sente melhor, aí lançaram, bem que você se sente melhor do que os outros, você é ousado, você é atrevido. Sabe por quê? Davi nunca parou nas ofensas e nunca parou nos falsos elogios que os irmãos dele davam para ele. Ele sempre estava focado no propósito maior. Ele sempre estava focado naquilo que Deus tinha mostrado para ele. Então ele não pôde parar de adorar, porque os irmãos dele estavam rejeitando ele, porque ele não podia sentar na mesa com os irmãos, não. Ele estava focado no que Deus tinha mostrado para ele. Ele estava focado no que Deus tinha chamado ele. Então ele estava lá de trás das malhadas sempre fazendo salmos. Ele estava de trás das malhadas sempre louvando, sempre entoando músicas. Independente da circunstância, ele sabia quem era que o chamou. Quem é rejeitado e ofendido e não consegue lidar com essas situações, eles param e travam e esquecem das promessas. Quem é rejeitado e ofendido e não consegue se curar, não consegue deixar Deus trabalhar no coração dela, não consegue honrar líderes, não consegue honrar os pais, não consegue honrar os irmãos, não consegue fazer orações que toquem o coração de Deus, não consegue fazer orações que desça a glória de Deus. Então toda vez que Satanás, ele lembra de uma ofensa, ele lembra de uma rejeição a você, ele na verdade ele está te travando, na verdade ele está te parando. Há quanto tempo você está parado? Eu te pergunto nessa noite. Quanto tempo você está parado? Há quanto tempo você está parado no seu propósito? No propósito que Deus designou você? Porque Deus ele te fez com propósito. Talvez você está reclamando da sua vida faz anos, décadas. Você não consegue entender sentido na vida. Afinal, quando você encontra alguém, você fala: essa pessoa aqui, eu acho que agora nós vamos crescer, vamos avançar. E de repente você começa a ser decepcionado. De repente você começa a ser frustrado. De repente você é surpreendido. Não é sobre o que as pessoas são, é sobre quem é você.
Você não pode amar alguém pelo que ela é. Você tem que amar as pessoas pelo que você é. Por que você é, pelo propósito, pelo tamanho do propósito. Não é sobre moedas de trocas. Não é sobre quanto essa pessoa pode ser produtiva, quanto essa pessoa pode ser lucrativa para mim, quanto essa pessoa pode me render. Tem coisas bobas, igreja, que Deus ele nos chamou para nós fazermos. E nós temos que fluir do natural. Eu vou falar isso não como meritocracia, porque foi algo muito bobo e supérfluo. Hoje nós estávamos no sinal em Sorocaba e o rapaz veio vendendo aquelas pipoquinhas, sabe? Colocou no lado do carro. E aí ele foi lá, voltou. E aí eu sempre gosto de abençoar. Eu fui lá e dei uma quantia para ele. E ele foi lá e: vai quanto? Você só me dá 2 pacotes, só um para mim e para esse carro do lado. Eu achei que o cara do lado não iria nem aceitar. Sabe quando aquela pessoa parece que está no mau dia? Aquele carro dele estava nebuloso. Sabe quando aquela energia que a pessoa está carregando, quando o cara tocou no ombro dele, falou assim: e o rapaz do lado aqui te entregou. Aquele homem tirou o óculos, os olhos dele brilharam. E se aquele homem pudesse parar, descer do carro para poder dar um abraço de alegria, como se ele tivesse recebido os resultados da Mega Sena. Não é sobre o que você está dando, não é sobre produtos, não é sobre quantia, não é sobre objeto, é sobre o que você está transferindo. É sobre o tipo de semente que você está carregando. Aquele homem me desejou feliz ano novo. Aquele homem ficou grato. Aquele homem saiu buzinando, entrou para a rua, deu tchau. Não é sobre as obras grandiosas que você pode fazer, mas é sobre a movimentação que Deus te chamou para você movimentar. É sobre o que Deus chamou para você tocar. É sobre o que Deus chamou para você fazer. Ele te ama tanto. Deus, Ele te ama tanto. Ele tem usado tantas situações para você entender quanto Ele ama você. Você não está conseguindo enxergar. Porque um dia você foi rejeitado. Porque um dia você foi humilhado. Porque um dia você foi esquecido. Se Davi tivesse ouvido as ofensas e a rejeição do irmão dele naquele dia, ele tinha pegado ali, voltado no seu jumento e voltado para casa para cuidar das ovelhas. Só que Davi estava preparado. A Bíblia diz, eu acho muito interessante quando a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quando Davi saiu, ele procurou alguém para poder tomar conta das ovelhas. Porque quando aqueles irmãos foram indagar, ele falou: não, deixei alguém lá cuidando. Eu não deixei elas perdidas. Eu não deixei elas sem cuidados. Alguém preparado. Ele falou: não, vocês não conseguem resolver. Vocês estão fugindo. A Bíblia diz que quando Golias gritava, aqueles homens, eles corriam e se escondiam. Só que Davi, quando ele escuta aquilo, alguém que tem um coração como o coração de Deus, ele sente raiva daquilo que Deus sente. Ele ama aquilo que Deus ama. Ele se levanta e diz: quem é esse incircunciso que está falando assim do meu Deus e do meu povo? Quem é? Ele vai falar direto com quem pode resolver. Você está gastando tempo demais com quem não pode resolver. Sabe aquela pessoa que vem dar notícias negativas de alguém que você gosta? Tem pessoas que gostam de vir assim e falar: poxa, fulano de tal está machucado com você. Fulano de tal está ofendido porque aquilo que você falou, do jeito que você olhou, ela não gostou, ele não gostou. Aí você gasta tempo, sabe o que? Explicando para aquela pessoa o que foi que aconteceu. E você não tem coragem de ir até a pessoa. Então quando você passa essa informação, ela volta até aquela pessoa que te passou a informação e diz: olha, ele disse que está na razão, ela disse que está na razão dela, porque aconteceu isso e aquilo. Você está conseguindo entender? Davi, ele não podia perder tempo com os irmãos dele naquela hora. Ele foi direto até o rei. O rei sem opção, ninguém com coragem suficiente para poder dizer: eis-me aqui, eu sou lutador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou pronto. Sabe por quê? Você sabe quantos gigantes tinha naquela guerra ali? 5 gigantes. Não era só Golias, a Bíblia diz, tinha Golias, mas por isso que Davi pega 5 pedras.
Porque ele estava pronto não só para Golias, ele estava pronto para os 5. Só que quando ele derruba, mata Golias, todos os outros fogem, correm. Alguém preparado. Alguém preparado, alguém pronto. Deus está falando sobre, eu estou tentando te preparar, meu filho. Olha, faz meses, anos, décadas, e você tem rejeitado a minha preparação. Você tem rejeitado como eu tenho te sustentado. Você está sempre procurando fugas, sempre procurando pretexto para você não ser quem eu disse que você é. Tem pessoas discordando de Deus. Porque Deus diz, eu te levantei para isso, eu te chamei para isso. Você está dizendo, não, Deus, o Senhor está enganado, eu não sou isso. O Deus que te criou não é um Deus apenas motivador para saber se vai dar certo ou não. Ele é um Deus que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Se Ele está dizendo que Ele te chamou para isso, te preparou para isso, só levanta, confia. Lembra das promessas, lembra de tudo, levanta e vai. Não é sobre você buscar fugas ou providências passageiras. Não é sobre você buscar coisas paliativas. É sobre a identidade genuína, é sobre a identidade verdadeira. Só que não é sobre aparência, não é sobre quem você demonstra ser. Deus já tinha alertado lá no começo de 1 Samuel 16, 1:16. Eu não olho como o homem vê. Perdão, igreja, é Samuel 16 mesmo. Alguns versículos acima. Eu não olho como o homem vê. O homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Quando Saul observa aquele jovem de aproximadamente 16, 17 anos, dizendo que ia matar um gigante, não era mais a aparência de Davi que estava convencendo, mas era o olhar que ele tinha. Ele chega cheio de convicções e fala, ei, eu já defendi as ovelhas que eu cuido. Uma vez veio um leão matar minhas ovelhas e eu matei. Mas não era a força que ele tinha sobrenatural, mas é porque um dia Deus tinha ungido ele. Um dia Deus chamou Samuel e disse, unge o meu filho, derrama o óleo sobre a cabeça dele. Tem pessoas ungidas que estão com medo, tem pessoas ungidas, habilitadas por Deus, que está sujo, que seu coração está sujo. Pessoas te pararam, na verdade demônios através de pessoas te pararam e você não entendeu, que você parou de dar a resposta que Deus estava pedindo para você. Você não entendeu. Certa ocasião, outra ocasião, veio um urso matar as minhas ovelhas. E eu matei. Só que eu vou te falar um negócio. Ovelha não faz parte da cadeia alimentar de um urso. Na verdade, aquele leão naquele dia não veio matar as ovelhas. O urso não veio matar as ovelhas. Ele veio matar Davi. O urso veio matar o pastor. Ele achando que estava defendendo as ovelhas, ele estava se defendendo. Tem vezes que você acha, não, eu estou aqui ainda só porque da minha família. Eu estou aqui ainda só por causa do meu filho. Não. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você dizer, não, eu já estou cansado, já estou velho, já estou velha, não tem mais jeito para mim. Não. Com 82 anos, Caleb, ele estava planejando invadir e tomar a terra dos filisteus, dos gigantes. Não é sobre a idade, é sobre propósito. A Bíblia diz no Salmo 92 que ainda na velhice será cheio de seiva e veidor para proclamar que o Senhor, Ele é Deus, quando você está plantado na casa do Senhor. Para de dar argumentos, para de dizer, Senhor, eu já fiz muita coisa errada, Senhor, já estou velho, Senhor, já estou cansado. Para, se Ele está te chamando, Ele está dizendo que ainda há tempo. Se Ele está te chamando, Ele está dizendo, ei, eu preciso de você. Deus precisa de você, meu amado. Ele precisa de você. Como assim? Tem gente que não consegue dizer não para um chefe na empresa, mas consegue dizer não para o Deus Todo-Poderoso. Tem gente que não consegue dizer não para alguém que ele é escravo apaixonado emocionalmente, mas ele consegue dizer não todos os dias para Deus. Consegue dizer não. Há quanto tempo você está dizendo não para Deus? Talvez você ache que o seu não é só verbal.
Não falo não para Deus. Ele não me falou nada, não. Você sabe o que é que o seu coração é tocado, onde ele é tocado. Você sabe o que ele tem pedido de você. Você sabe o que ele quer de você. Mas você está dizendo que os fatores não estão te ajudando. Você está dizendo que não tem pessoa suficiente para poder te apoiar. Você está dizendo que a geografia, o lugar onde você foi inserido não é ideal. Você está esperando oportunidades de pessoas, de tempo e lugares, quando na verdade já está tudo aí dentro de você. Tem uma sala aí dentro de você chamada sala secreta, reunião. Você precisa voltar a falar com Ele. Você precisa voltar a conversar com Ele. Abra sua Bíblia comigo, já estamos encerrando já. Marcos 10. Aleluias. Deixa essa esfera tocar em você. Você precisa deixar algumas histórias do passado. Tem pessoas que contam histórias do passado de rejeição, de dores, com tanta vida que parece que foi ontem. E já aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Talvez você não teve referência de um pai. Talvez você não teve referência de uma mãe. Talvez você não teve uma referência familiar na sua rua, na sua casa, na sua cidade. É por isso que Jesus ele vem para poder ser o nosso amigo e ser a nossa referência. Porque o modelo não é o pastor nem o apóstolo, o modelo é Jesus. O modelo é Jesus. E quando você chega diante dele, ele vai mudando. Eu gosto de falar isso, ele muda até o seu DNA. Ele muda os seus ossos. Sim. E você pode chegar diante dele. Você não precisa comprar um ingresso. Você não precisa pagar uma tarifa. Existe uma chave chamada arrependimento, que ela abre a porta do coração de Jesus. E Jesus começa a abrir o coração dele para você. Tem uma música que nós cantávamos antigamente. Diz: dai-me um coração igual ao seu. Um coração disposto a perdoar. É isso? A obedecer. Obrigado. O coração de Jesus é... Eu gosto disso, sabe? Porque Jesus, ele, homem como nós. Sim. Ele veio na terra, a Bíblia diz que ele se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória. E ele, um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Você vê, Jesus ele foi rejeitado, não só pelos fariseus, não só pela aldeia dele, mas ele foi rejeitado até por 2 ladrões na cruz. Não, pastor, só foi um, não, foi os 2. A Bíblia diz que os 2 zombavam quando Jesus estava ali. E um deles fala bem assim, ele debocha. Ele debocha, gente. E quando você fala a verdade, quando você é ironizado, dói ou não dói? O que é que ele fala? O ladrão fala bem: se tu és o Filho de Deus, então desce dessa cruz. Salva-te a ti mesmo. Porque Jesus ele veio para poder salvar o mundo. Ele estava dizendo: como você vai salvar o mundo se você não está conseguindo nem se salvar? Mas se Jesus tivesse ouvido aquela rejeição, se Jesus tivesse ouvido aquela ofensa, ele não era o nosso Jesus. Jesus ele não começou a pensar. Não, vamos lá. Marcos 10, quanto? Verso 12. Glória a Deus, aleluia. Será que eu anotei certo, igreja? Vamos lá. Vamos lá no 12, 10 para ver, igreja. Eu acho que eu coloquei errado aqui. Perdão, 12, 10. Glória a Deus, aleluia. Quando estiver perto do horário, me fala.
Glória a Deus. Diz assim, Marcos 12, verso 10. Ainda não leste esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor, e é obra de grande maravilha para todos nós. Por isso começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-lo. Contudo, tinha receio da multidão acharem melhor e se afastaram. Amém? Quem foi que sofreu rejeição? Quem? Jesus. Ele era a pedra principal, ele veio para poder dar sentido a tudo, e os homens rejeitaram. E passaram-se 2000 anos e ainda os homens continuam rejeitando. Ele sendo a pedra angular. Só que Jesus, ele não passou a perseguir porque ele foi perseguido. Não. Às vezes você começa a perseguir pessoas porque você se sente perseguido. Você quer dar o troco à altura. Você quer mostrar que você também pode. Você quer mostrar que você também é o bambambam, a bambambam da parada. Você fala, se você vem em mim eu vou em dobro, então eu vou bater dobrado. Na Bahia tem um ditado que fala, ali é barril dobrado. Vai, não mexe não. Não é sobre isso, sabe por quê? Toda vez que você dá uma resposta negativa no mundo físico, você recebe uma resposta negativa no mundo espiritual. É por isso que a Bíblia fala lá no livro de Pedro, que até se você tiver brigado com o seu esposo, se você tiver brigado com a sua esposa, as suas orações não são atendidas. Então Satanás, ele vem para poder ofender, para que as suas orações não tenham poder. Se Jesus tivesse respondido à altura, na cruz, ele teria perdido, teria sido aberto um buraco no mundo espiritual. Então o que é que ele responde? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Era necessário, era crucial para aquele tempo, e o que ele estava, a obra e o propósito, era crucial para a fase que ele estava vivendo. Então toda vez que Satanás ele usa pessoas para te ofender, e você resolve responder à ofensa, você agora está abrindo buracos espirituais, a qual você começa a gerar sombrinhas, guarda-chuvas, vamos falar, guarda-chuvas para você se separar, a sua oração e Deus. Você ora e a oração fica presa em cima da sua cabeça. É por isso que Satanás ele não gosta quando você vai resolver problemas com pessoas, porque a partir do momento que você resolve os problemas, começa a se dissipar. Porque nada pode resistir a algo chamado a verdade. Conhecereis a verdade vos o libertará. Então a verdade tem esse poder de transformar, de quebrar covios. A verdade tem esse poder de trazer luz às trevas. Não é sobre os machucados que fizeram em você um dia na alma. Não é sobre isso. É sobre as respostas espirituais. É sobre você ser maduro a esse nível. Quem mais te feriu esse ano? Baixa a sua fronte, você vai se lembrar. Você consegue liberar um perdão para essa pessoa? Não é porque ela merece, é por conta de quem você é. Talvez você perdeu pessoas tão importantes esse ano. Você não teve apoio. Talvez você sangrou e não teve ninguém lá para poder estar do seu lado. Mas Ele sempre esteve lá cuidando de você. E a prova disso é você hoje aqui. Não é sobre a lição, não é sobre o tamanho da perca, é sobre a lição da perca. Igreja, quando eu paro para imaginar, às vezes eu olho assim e falo, parece que a vida é tão injusta. Parece, tem hora que parece. Você lembra dos seus avós que partiram, os seus pais, você lembra de pessoas
fenomenais. Você vai vendo até os seus próprios animais que partem, que vão embora. E você vê que a vida é um sopro. A Bíblia diz que a vida é como uma neblina que logo se evapora, que logo se passa. Mas ele diz que é melhor você ter o coração na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque o luto é o final de todo homem e traz ele a pensar. O luto te faz ser mais humano, o luto faz você entender que perdoar é preciso, é necessário. Que essa poeira que nós somos na eternidade logo vai se passar. Por que eu estou trazendo esse assunto agora? Porque eu estou dizendo, ei, não vale a pena guardar as mágoas, não vale a pena guardar as ofensas, não vale a pena guardar as rejeições. Você precisa destravar, você precisa fechar os buracos espirituais que foram abertos na sua vida. Você precisa deixar Ele tocar em você. Você precisa muito urgente deixar. Porque você sabe por que você não deixa Jesus tocar? Porque você sabe que Ele pode curar. Eu iniciei a pregação dizendo o quê? Pessoas têm dificuldade em se livrar das dores. Pessoas têm dificuldade em superar. Pessoas estão precisando de curas emocionais. Eu conheço pessoas que foram rejeitadas pelos pais na infância. Entraram em uma faculdade, entraram em empresa só para poder provar para o pai que ele era capaz de ser alguém sem precisar da ajuda dele. Ei, por favor, não queira conquistar nada para você provar para uma sociedade. Não queira conquistar nada para você provar que você é capaz. Não por isso. Conquiste coisas por causa do propósito. Conquiste coisas porque você se ama. Conquiste coisas porque você aprendeu a se amar. Porque você ama a sua esposa, ama o seu esposo, ama os seus filhos, mas não por causa que você tem que provar a alguém. Conquiste coisas por causa do propósito. Se não agrega o propósito, não faça questão de carregar na sua vida, de ter na sua vida. Por favor, para de falar, Senhor, não toca aqui porque eu quero continuar carregando essa dor. Tem pessoas que fazem orações tipo assim, a única coisa que me sobrou foi essa dor, então não me tire. Não, isso está te matando. Você é muito mais útil sem essa dor. Você é muito mais útil curado, curada. Você precisa sair desse casulo da ofensa. Você precisa sair desse casulo das marcas. Não é sobre você ser perfeito, não é sobre você ter ou não ter, é sobre quem você é. Não persiga, não rejeita porque você foi rejeitado. Não pare de amar porque não estão te amando. Deus é aquele Deus que Ele vê tudo. E um dia Ele te recompensará. E como Ele recompensa? Ele é perfeito. Como Ele recompensa? Todos que tiveram na Bíblia uma evolução, um encontro verdadeiro, eles tiveram que perdoar e tiveram que amar. O apóstolo Paulo, ele amava a religião, então ele perseguia os cristãos. Então Jesus um dia apresenta para ele e fala, eu sou o Cristo ao qual tu me persegues. 3 dias cego, alguém vem e ora por ele, ele passa a enxergar e fica loucão, apaixonado por Jesus. E começa a amar e começa a ser os apóstolos dos rejeitados, o apóstolo do gentil. Ele começa a ser a resposta. Pedro um dia vem na porta do templo Formosa, ele vê alguém rejeitado, alguém rejeitando, ele diz, olha, o que você quer eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ei, a igreja está buscando hoje riqueza, a igreja está buscando recursos, está querendo templos maiores, mas ela não tem o que Pedro tinha, que era poder. O que Pedro tinha era cura. Não é sobre o tamanho, se é uma catedral ou se é uma congregaçãozinha no meio da roça. É sobre o poder, é sobre o amor, é sobre quanto eu posso amar. Se eu não estou conseguindo amar 10 pessoas em alumínio, porque eu quero amar 1 milhão de pessoas no Brás.
Não é sobre quanto você consegue conquistar, é sobre quanto você consegue amar com o que você tem. É sobre o que você consegue amar. Você tem mais facilidade em amar objetos, animais ou pessoas? Me fala. Tem pessoas que falam: eu dou tudo pelos meus pets. Eu tenho cachorros, também amo demais. Mas eu não posso amar mais os meus animais do que as pessoas que Deus me confiou. Mas eu te falo um negócio. Tu diz que ama teu cachorro, mas teu cachorro... Vamos lá, só para dar uma... Só para dar uma aliviada no ambiente. Seu cachorro só... Seu cachorro... Se seu cachorro falasse, meu amigo, eu não sei se você ama ele ainda não, tá? Você só ama seus pets porque ele não pode dar opinião na sua vida. Quando ele faz alguma coisa que você não gosta, vai deitar, cachorro, sai fora, vaza. Fala a verdade. Hein? Diz aí. E quanto amar aqueles que discordam? Hein? Quanto amar aqueles que falam as verdades que nós não gostamos de ouvir? Quando falam aqueles que te pedem coisas que às vezes parecem ser constrangedoras. Qual é o seu nível de travamento? Não adianta você dizer que vai aumentar o nível de fase, conhecer pessoas novas, para você parar de ser rejeitado. Não adianta. Não adianta. Porque vão te rejeitar no próximo nível também. Vão te rejeitar na próxima cidade também. Vão te rejeitar na próxima nação também. Vão te rejeitar no próximo emprego. Pessoas sempre vão estar prontas e preparadas para poder negativar algo, para poder roubar o brilho que você tem pela conquista tão simples. Tem pessoas que elas não desejam o que você tem. Elas desejam a alegria que você tem quando você consegue conquistar. E elas não têm, tem tanta facilidade em ter, mas ela não tem a alegria de você gritar, de você dizer: obrigado, Deus. Obrigado pelas compras que eu estou levando para casa. As compras é normal, você não está trabalhando, não estou. Você não tem salário? Eu tenho, então você pode fazer as compras todo mês. Mas você não sabe como Deus é fiel. Eles ficam loucos. Eles sabem o que eles vão dizer. Você pensa pequeno demais, meu amigo. Não é sobre você pensar pequeno naquilo que você consegue ter, mas é sobre você ser grato em tudo, em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Grupo de louvor, vem com nós. Que essa palavra possa ficar marcada no teu coração e possam gerar atitudes em você. E que agora, durante esse momento de louvor que nós vamos entregar para Deus, você consiga liberar, deixar tudo para trás. Tudo, não guarde para amanhã. Porque se você guardar para amanhã vai cheirar mal. Nós começamos lendo esse texto. Vai cheirar mal. Vai feder, vai criar bichos. Tem pessoas que carregam bichos com ela. Está fedendo, a alma dela está fedendo. E não é um fedor a qual seja perceptível às nossas narinas. Não é um amargo porque nós estamos sentindo o sabor. Não, é a atmosfera que ela carrega. Se coloque de pé, você que pode.